Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 15. Lucas, capítulo 3, vou ler a partir do versículo 15. Diz a palavra do Senhor: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pombo, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ainda hoje, terminando esse momento de reflexão na palavra de Deus, você vai ser convidado a cantar um cântico antigo: nas estrelas vejo a tua mão. E em certo momento essa letra diz o seguinte: eu sei o sentido do Natal. E esse é meu convite para você nessa manhã. Que você saiba não porque você ouviu falar, que você saiba não porque você já leu a história, que você saiba não apenas porque você tem lidado com isso ano após ano, mas que esse saber, esse conhecimento, seja reflexo da experiência de alguém que leu, que ouviu, que experimentou e vive essa realidade. Então, nesse sentido, que seja uma profissão de fé. Esse é o sentido do advento, que a gente se prepare para o Natal. É um momento didático no sentido de pensarmos o que tem sido Jesus em nossas vidas. E nesse domingo, a temática de hoje emerge exatamente do batismo de Jesus, como um marco da vida pública, do início da vida pública de Jesus. E é preciso que eu e você, antes de qualquer coisa, a gente tenha em mente o que é a Bíblia. E a nossa premissa é que a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus para nós. Mas a gente pode ler a Bíblia de diversas maneiras. Eu posso ler a Bíblia, por exemplo, no nível pessoal, né? Levando em consideração para a minha vida o que eu estou lendo. E a pergunta que emerge daí é: o que Deus quer falar comigo? Porque nós aprendemos, quando lemos a Bíblia, nós aprendemos como Deus fala. Mas uma segunda forma de leitura da Bíblia que eu posso ter, que é uma leitura no nível circunstancial. Ou seja, levando em consideração o que está no contexto do que eu estou lendo. E essa leitura, a gente aprende a ver como Deus faz as coisas, como Deus conduz a história. Mas há uma terceira leitura ainda, no nível geral. E é um tipo de leitura que a gente aprende o projeto e a condução de Deus na história. Essa leitura, ela é importante. Obrigado, Diego. Essa leitura, ela é importante porque nela a gente aprende como Deus concebeu a criação. A gente aprende como Deus planejou. A gente aprende como Deus conduz a história. As três leituras são importantes, mas a terceira nos permite desenvolver a relação com Deus. Assim, quero te dar só um exemplo. Quando você lê o livro de Isaías,
Por exemplo, a profecia de Isaías. A gente aprende ali que aquela profecia foi trazida durante o exílio na Babilônia, é chamado um livro da consolação, e a gente vê ali a expectativa de Israel pelo Messias prometido. A gente vê a expectativa de salvação, de libertação e de paz. Quando você lê os Salmos, por exemplo, o Salmo 29, você vê a expectativa de Davi, daquele que viria redimir o povo. A gente lembra no Salmo 29, por exemplo, a história, o dilúvio. Lembramos a libertação do Egito, lembramos a presença de Deus no deserto, a entrada do povo na terra prometida. E eu e você temos que lembrar dessas coisas sempre, porque a gente só procura trazer à memória o que nos rouba a esperança. Eu só tenho diante de mim o mal, e eu preciso fazer esse exercício de lembrar não só do mover de Deus, mas da ação dele na história e, portanto, a ação dele contínua na minha vida também. Nesse texto, nós estamos aqui mais uma vez diante de um povo que precisa de libertação e de paz. E aí você viu aí no versículo 15, o povo estava em expectativa. E a pergunta deles era: vai ser agora? Será que vai ser agora? Será que João Batista é o Messias? Essa expectativa de libertação e de paz. Será João o Cristo? E essas expectativas se davam naquele tempo, como se dão hoje na minha e na sua vida, porque quem sofre tem expectativa. Quem não aguenta mais precisa. Quem tem fome, diz o dito popular, tem pressa. Por isso é que esse texto fala de vida, não é de teoria religiosa. Esse encontro de João Batista com Jesus não é filosofia vazia para quem não tem o que fazer. É gente que é escrava, espoliada pelos poderosos, gente que vê a família ser destruída, gente que vive a injustiça, que não tem amanhã para os seus filhos. Jovens e idosos aqui, sem expectativa de mudança ou de oportunidade. Nós estamos escravizados por Roma. E vivemos a esperança, quem sabe, de viver um dia de glória passada, e que nós, pela maldade do coração, por nos afastarmos de Deus, perdemos esses dias. Esses dias são passados. E aí, a mensagem para você nessa manhã é que você encontre sentido na presença de Jesus. E aqui, há 3 afirmações de João que precisam te oferecer paz e segurança naquilo que Jesus vem te oferecer. Olha a primeira afirmação que João faz: não sou digno de desatar-lhes as correias da sandália. É claro que essa é uma declaração de humildade, mas há muito mais nessas simples palavras. Às vezes a gente hoje em dia ouve até falá-las no sentido de falsa humildade. Não é isso, Célia? Eu não sou digno sequer de desatar as correias da sua sandália. Mas essa palavra, essa expressão de João, lembra Moisés junto à sarça ardente, por exemplo. E você há de se lembrar dessa história. Quando Deus diz para Moisés, subindo do jeito que estava, e o Senhor diz para ele: olha, para, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tirar as sandálias, meus irmãos, tem a ver com o aspecto da santidade que não pode ser ignorada. Antes de qualquer coisa na minha e na sua vida, é preciso olhar para dentro e nós nos permitirmos desnudar o nosso próprio estado. Senão, isso não é fé. Senão, isso não é vida cristã. Senão, isso não é ver verdadeiramente a palavra que nós até dizemos crer, que lemos domingo até domingo. Ela precisa fazer efeito no meu e no seu interior. O que eu penso, o que eu sinto, quais têm sido as minhas práticas. Isso para considerar uma fé que seja vivida sem heresia. Nesse sentido, é preciso que nós tiremos a sandália. E não é dentro da igreja.
e não é no ambiente de culto. Acho que eu já disse isso para essa igreja uma vez, acho que esse é um tempo que talvez a gente esteja precisando mais do que nunca de andar descalço. De andar descalço, na presença de Deus, desnudando o que precisa ser desnudado, sondando as intenções do coração, colocando diante deles os nossos projetos e vendo, permitindo que Deus veja se há em nós algum caminho mau. Na verdade, hoje a gente ouve e vê muita gente que fala de Deus como uma propriedade para atender, quem sabe, as suas supostas necessidades. Uma fé capitalista, uma fé de prosperidade, uma fé egoísta, uma fé individualista, mas também tem muitos que vivem uma fé de quimera, de algo que não existe, ou uma fé teoricamente socialista, mas que despersonifica, que não responsabiliza. E o que João está nos chamando a atenção, de que Jesus Cristo, ele é primordialmente Salvador. E a minha, a sua maior necessidade é de salvação, não é de ritual, não é de show, não é de espetáculo da fé, não é de propriedade material e nem de acalento emocional. Nós precisamos reconhecer que precisamos de salvação. Aí não me vem com um discurso pronto, hoje eu estou um pouquinho azedo, né? Não me vem com um discurso pronto dizendo, eu já aceitei a Jesus como Salvador, já vim até aqui a pia batismal, já fui batizado. Não, então passa para outra. Pensar em salvação é pensar na efetividade do exercício da fé, é pensar na caminhada. E eu e você continuamos a precisar de salvação. Ela não aconteceu lá atrás, carimbado o nosso nome no livro da vida e vida que segue. Eu não estou chamando você a considerar uma segunda bênção, uma terceira bênção, não é disso que eu estou falando. Porque aquilo que é entregue a Deus é entregue para todos sempre. Eu estou convidando a você a que você viva a novidade de alguém que experimentou uma nova vida em Cristo Jesus. Mas a sandália tem um outro significado. No Antigo Testamento, falar de sandália é falar de poder. E a posse da ação salvífica no Êxodo não era de Moisés, mas era sim de Deus, que se revelava e usava Moisés como instrumento. E aí eu preciso que você lembre um pouco da história. Que você lembre de Moisés, que foi o líder que Deus levantou para alimentar o povo do Egito, que conduziu o povo no deserto, que Deus falava através de Moisés, que Deus falava com Moisés e falou no monte, sobre aquela montanha, Sinai, e ele se encontra com Deus. E João está falando que as sandálias, elas não podem ser tiradas de Jesus. Aqui é o contrário do que eu disse. Enquanto Moisés precisava tirar as sandálias, de Jesus não se pode tirar. Não se pode tirar. É dele que vem a salvação. É dele a posse sobre a salvação que se realizará. E João está dizendo, olha, eu sou apenas aquele que fala em um nome do Senhor. Mas as sandálias, elas estão nos pés de Jesus. E ele nos convida a refletir sobre o local em que temos depositado a nossa confiança ou fé. Porque há pessoas que preferem colocar a fé nas suas relações, outra naquilo que conquistaram ou que têm a esperança e a expectativa de conquistar. Ainda aqueles que depositam a sua fé em sua força, em sua juventude, em sua beleza, em sua inteligência, em seu poder, em sua capacidade, coisa de homem, coisas de homem. Mas aqueles que colocam sua fé, investem suas vidas em deuses que não lhe atenderão. E aí você precisa pensar, o que é um Deus? O que é um Deus? E aqui, vamos deixar fora o nosso evangeliquez? Vamos deixar de fora a nossa prática cultural acostumada do que a gente entende ser Deus, entende ser igreja, entende ser religião, porque não é disso que João está falando em nenhum texto. Mas é o conceito de Deus
como um ser supremo. Aquilo que Paulo com clareza falou ao Timóteo, dizendo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Homem. Se prepare para o Natal. Quem sabe, desfazendo os altares a outros deuses, que você, ainda que inconscientemente, esteja construindo na sua vida. Quer exemplo? Eu começo com alguns, e você continua a relação. O seu altar pode ser a sua carreira. O seu altar pode ser a sua ambição. O seu altar, mãe, pai, pode ser seus filhos. O seu altar pode ser a sua carência. O seu altar pode ser a sua incapacidade, a sua impossibilidade. O que eu estou dizendo? Estou falando de coisas que você tem prestado o culto sem reconhecer que assim o faz. Porque quantas vezes eu sou adorador de problema, adorador de impossibilidade, adorador do que eu vejo de mal. E aí eu só me alimento do mal. E nesse tempo que a gente está vivendo, que ficamos enclausurados, nós fomos condenados a 2 anos de prisão, não foi, seus advogados, né? E não tivemos direito a recorrer, não tivemos direito a nenhum outro tipo de defesa, está condenado, está preso em casa, pronto. Isso gerou em nós, em muitos de nós, eu ouso dizer em todos nós, um certo adoecimento, de olhar sempre pela pior maneira, de perder o olhar de esperança, de esquecer que o choro vem à noite, mas a alegria vem pela manhã, de que todas as coisas cooperam para o bem, de esquecer que o Senhor continua no controle da história, Ele não deu uma saidinha e largou você à própria sorte. É desse olhar e da certeza que Deus, Ele é um Deus de providência, um Deus presente, Ele continua na sua atuação. Eu não sou digno de desatar essas sandálias, nem você. Mas João nos faz uma segunda afirmação. Chega Jesus para ser batizado, e João diz: não, é você que deve me batizar. E é preciso primeiro que você entenda que a ação de batizar nas águas, ou em água, não era incomum na época. E ela tinha uma conotação de purificação ritual e também de perdão de pecados. Mas aí, se você se lembrar, Jesus não tinha pecado. Seu batismo, na verdade, criou ali um impasse, né? Um grande problema. E aqui eu não quero desarrumar a sua fé, não. Mas cuidado com essas coisas sólidas demais em relação a Deus. Cuidado para que nas suas afirmações solenes, firmes, as suas teorias sobre fé, sobre religião, sobre igreja, sobre quem é, sobre quem não é, quem pode, quem não pode, cuidado com esse negócio. Porque a palavra de Deus, ela é cheia de coisas que desarrumam as nossas caixinhas. Porque na palavra, sobre a palavra e através da palavra está o poder de Deus, que age conforme lhe apraz. Deus faz o que quer, como quer, mas não desmente a sua palavra. Veja só, esse absurdo, Duzi, um diácono batizar um membro de igreja. Isso não está no livrinho, não está no livrinho. Mas você sabia que na Bíblia um diácono batizou uma pessoa? Estou dando esses exemplos simples, para que você tome cuidado. Eu não estou convidando você à anarquia cristã, mas cuidado na sua vida, para você não tornar finais e definitivas coisas que Deus continua a trabalhar. Deus continua a trabalhar. E João pede para Jesus: Jesus, me batiza. Aí eu fico imaginando, tu já pensou?
se no teu batismo, Pedro, quando criança, Jesus tivesse te batizado. Isso é currículo, né? Isso é currículo. Jesus me batiza, mas Jesus insiste com João dizendo, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João admitiu. Curioso, acho que às vezes, muitas vezes, me permita usar uma linguagem do futebol. Às vezes tem certos jogos que a gente tem a certeza que parece que é jogo roubado, né? Que parece que foi combinado e tudo. Nunca esqueça aquele jogo na Argentina e Peru, lembra? Na Copa de 78? 78? Que a Argentina, para ser classificada e eliminar o Brasil, tinha que ganhar de quanto? 6-0. Quanto é que foi o jogo? 6-0. E você assistindo aquele jogo, você fala, não é possível, né? Isso é jogo roubado, né? Tem gente que diz até que tem um maior time brasileiro, que tem VAR que acompanha e tudo mais, isso é conversa fiada. Mas tem gente que acha que a vida cristã, que a palavra de Deus é um jogo roubado. Por quê? Porque no final está dizendo que está tudo certo. Aí leva a vida como quer levar. Lê do engano. O Senhor quer cuidar da sua vida em todo o tempo. Em todo o tempo. E nesse sentido, eu não posso me esconder atrás de uma vida que é eterna. Eu não posso me esconder atrás da certeza da salvação e viver uma vida que é um verdadeiro laissez-faire, que vale tudo durante a existência. Afinal de contas, o passaporte já está carimbado. O passaporte já está carimbado. Pois a vida de fé exige um compromisso ético em tudo que nós fazemos. Ouvir aqui que advogados de renome, gente que tem muita coisa para fazer e oportunidades grandes de ganhar dinheiro, se reúnem para servir, para voluntariamente abençoar a gente que não pode. Isso me chama a atenção para a consciência de significado. Significado da fé. Significado da vida cristã. E Jesus diz, eu preciso ser batizado para mostrar para vocês que eu me identifico com a humanidade pecaminosa de cada um de vocês. Porque como verdadeiramente homem, eu vou passar pelas mesmas coisas que vocês passam. E pensar no batismo de Jesus e a sua saída dali, é exatamente pensar no drama da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus. Tudo isso tem um porquê. É por amor a cada um de nós. Por amor a você. Hoje, ao realizar batismos, a gente corre o risco de não ter a consciência da missão cristã. Porque se o batismo for visto apenas como um tipo de iniciação, a gente perde o sentido completo. Se ele for percebido apenas como um receber a graça de Deus, a gente perde o sentido total do batismo e se torna num ato egoísta. Se nós respondermos certinho as palavras, de acordo com o catecismo, que o batismo é um sinal e selo de nos unir a Cristo, e é verdade, a gente acerta a definição, mas corre o risco de nós nos apropriarmos do significado disso para o nosso dia a dia. Sabe como é que é o nome disso? Consciência de missão. Consciência de missão, este é o ponto. E essa consciência precisa ser despertada em mim e em você, cotidianamente. À medida que a gente toma ciência e vê a realidade, automaticamente a consciência de missão me chama a responsabilidade de ação. Nós somos eleitos para, como Jesus, sermos seu sinal no meio da sociedade. Sermos sinal no meio da sociedade. E Igreja de Botafogo, a nossa oração e conversando com os presbíteros, nós estamos assim unidos nesse ideal de que a nossa igreja consiga se voltar completa e definitivamente para fora. Que o Senhor nos dê um novo ano, que a gente abençoe cada vez mais vidas, que a gente pregue a palavra, que a gente estenda a mão. Esse final de ano, esse final de semana, para a nossa igreja, é um final de semana de sinais.
Desde ontem estamos distribuindo aí mais de 140 cestas de Natal para que famílias tenham minimamente o que a gente tem em casa. E o que Eduardo Chagas, os diáconos e Jorge Sarito viram aqui, testemunharam ontem aqui, e a gente vê o mover de Deus feito, realizado através da sua vida, da sua vida. Abençoamos gente que não tem a mínima condição de ter o que quer que seja. Gente que telefona e diz, eu não tenho comida para hoje. Igrejas irmãs, inclusive de outra denominação, em áreas carentes, que foram abençoadas também. Isso é apenas uma forma de abençoar. Eu não estou destacando essa forma para você. Precisamos ser bênção na vida das pessoas, comunicando o Evangelho. E não utilizando o Evangelho, muitas vezes até como marco pessoal. O que importa não é o sucesso da Igreja Presbiteriana do Botafogo, mas o cumprir da missão que Deus deu a cada um de nós reunidos aqui. Que o Senhor nos dê a palavra de esperança que a nossa cidade precisa. Que o Senhor nos permita ser luz, como Jesus é luz. E que o Senhor nos permita que os momentos que vivamos aqui não sejam pura e simplesmente rituais. Quem sabe até de uma suposta purificação, para continuarmos a viver uma vida egoísta, autocentrada, mas que a gente perceba a ação do Espírito Santo na nossa vida e no mover através de nós. Mas a palavra de João não termina aí. Ele tem uma terceira constatação que é abençoadora. Ele vê diante dele uma constatação que eu preciso ver isso na minha caminhada. Aquele momento sublime que aparece uma pomba, vem a palavra do próprio Deus, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. João testemunha que o próprio Deus está sobre Jesus. O que João testemunha é o que eu falei no começo, que a profecia de Isaías se cumpriu. E aí eu me lembro uma vez, Pedro Bial, lembra disso? A queda do muro de Berlim. Ele entra ao vivo na televisão e diz, há momentos na vida que fazem a história. Eu estou vivendo um momento assim, e é verdade, e é verdade. E esse é um momento que faz história na sua vida, em que você se reconhece como o cumpridor da missão que o Senhor que te salvou lhe designa e lhe oferece. Esse é um momento fundante para João Batista, sem dúvida, é um momento estruturante, mas é um divisor de águas. Porque quem se encontra com Deus não volta sendo a mesma pessoa. Quem se encontra com Jesus é uma nova criatura. E aqui, os teólogos são pródigos em explicar que o batismo significou a unção e se divergem por isso, mas eu não quero abordar esse aspecto. O que eu quero abordar é que a salvação prometida por Deus aos exilados que já haviam perdido a esperança naquele momento, chegou a salvação. E esse é o ponto, viver a esperança. A consciência de missão me faz viver uma vida de esperança. E aqui, que esse Natal para você seja um renovar da esperança, que você viva uma nova vida, que você comece de novo. E eu adoro Ivan Lins, 35 anos de casado hoje, tá certo? 35 anos. E o autor da nossa vida, meu e de Ana Lúcia, é Ivan Lins. Eu pedi a Ana Lúcia para casar num show do Ivan Lins no Canecão, tá certo? E ali ela chorou. E aí saímos dali, e aí eu peguei e falei com ela de novo. E ela chorou. Então ela disse, depois eu te respondo. E na terça-feira encontrou comigo, isso foi num sábado. E na terça-feira encontrou comigo, e o que ela fez? Ela me chorou, né? Então, depois de muito choro, não teve mais lágrima para consumir, ela aceitou. E nesse show cantou uma música, que eu adoro essa música, que é claro, é aplicado à relação de um casal. Mas eu queria que você pensasse nisso, na sua vida cristã, nesse Natal. Começar de novo e contar com Cristo vai valer a pena ter amanhecido,
ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado o barco, ter me socorrido, sem as antigas garras, sempre tão seguras, sem os velhos fantasmas. Claro que você está vendo que eu estou adaptando. Sem a tua moldura, sem tuas escoras, sem o teu domínio, sem as tuas esporas, sem o teu fascínio. Começar de novo, só com Jesus Cristo. E é o que Ele te convida a fazer. Termino dizendo para você, falar de santidade e poder é dizer que há coisas que eu preciso pensar na minha vida. Falar de consciência de missão é dizer que há coisas que eu preciso refletir sobre o discipulado, sobre ser discípulo de Jesus. Mas falar de esperança e de novo nascimento é dizer que eu preciso reconhecer a presença de Jesus em minha vida, em meus passos, em meus projetos, na construção da história que eu faço parte. E assim, que Deus dê a você um Feliz Natal. E agora eu quero convidar a que você faça essa afirmação de fé. Vamos cantar este cântico que, conhecido, nas estrelas vejo a tua mão. Fiquemos de pé, irmãos.